Paz do Senhor, amados irmãos. Vídeo, a mensagem de hoje, quarta-feira. Peço a Deus que Deus encontre os irmãos em paz, tranquilidade e saúde. Estou gravando hoje da minha casa porque o Facebook, ontem todos os pastores e irmãos que fizeram lives tiveram problema com o Facebook, caiu. A ideia hoje era fazer uma live na igreja. Hoje eu vou ter uma reunião com os dirigentes e fazer uma live na igreja, mas devido ao problema de ontem, nós optamos em gravar um vídeo e colocar no Facebook e no YouTube. Para se fazer uma live direto pelo YouTube, precisa ter no mínimo 1000 inscritos. E nós temos, a última vez que eu olhei, tínhamos 40 e poucos inscritos. Então nós estamos longe disso daí. Então nós vamos optar dessa forma de gravar o vídeo e postar então no Facebook e no YouTube simultaneamente, como fizemos domingo. Ok? Então pedimos a Deus que Deus abençoe vocês. Ok? O texto que eu quero ler nessa quarta-feira fica no livro de Números, capítulo de número 21. E eu vou ler aqui na minha Bíblia. A partir do verso de número 4. Então partiram do Monte Hor pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés, porque nos fizeste subir do Egito para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão vil. O povo começou a reclamar para Moisés da liderança dele, reclamando de Deus, porque tinha tirado do Egito, estava caminhando no deserto e começa a falar, reclamar que não tem pão, que não tem água, e pior, começa a falar que a alma tem fastio deste pão vil. O pão vil que aqui o povo está falando era o pão que descia do céu, o pão celeste. É desse pão que eles estão falando, da providência, estão reclamando da providência de Deus, né? Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo e que morreram muitos do povo de Israel. Então o que acontece? Devido à rebelião do povo, o povo ter abandonado a Deus, e pior, está julgando aquilo que Deus tinha mandado, preparado para eles como algo ruim, eles abrem precedente para que o inimigo de nossas almas pudesse atacá-los. E aí o texto diz que vem da parte de Deus então o ataque dessas serpentes. E todos que tinham se rebelado, que tinham falado aquilo, eram atacados por serpentes. Aí acontece algo interessante, verso 6. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo e que morreram muitos do povo de Israel. Verso 7 diz assim: Veio o povo a Moisés e disse: Havemos pecado porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Moisés orou a Deus pelo povo. O povo pede que fosse tirada as serpentes, né? Moisés intercede pelo povo. Aí acontece algo interessante. Deus não tira as serpentes do meio do povo. O texto não entra em muitos detalhes, mas diz que o povo era picado. Então, se o povo era picado, isso não explica se de dia, se de noite, se na casa, se fora da casa, se no trabalho, se no dia a dia,
no conversar com seus amigos, no seu meio social, não explica. O que diz é que o povo era picado, então o povo era atingido. Se você lembrar, se nós lembrarmos do texto do livro de Gênesis, quando a mulher dá ouvidos à serpente, ela é então picada por esse pecado, por essa rebelião, por achar que aquilo que Deus dá é vil, é subestimar e desvalorizar aquilo que Deus tem dado e preparado, é não saber dar o devido valor àquilo que Deus tem abençoado, né? Então nós, irmãos, nós temos sido picados pelo mal do pecado em todo o tempo, isso em todo o tempo, cá em casa, fora de casa, no trabalho, com amigos, com parentes, em várias situações temos sido atacados, né? Temos sido atacados. E quando Moisés intercede pelo povo e pede para Deus tirar a serpente do meio deles, Deus não tira. Deus não tira. Deus usa uma ferramenta de salvação. A partir do verso 8, né, tem a resposta então do Senhor. Diz assim: E disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. O texto fala que a mirar, ou seja, voltar o seu rosto, a sua face. E fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Se mandou colocar numa haste, para colocar num lugar alto, para que tivesse facilidade de visão, né? E mirar, voltar-se para ela, não fala que é para prestar atenção nos detalhes da serpente, nem para o brilho. Se foi uma serpente de bronze, foi fundida, o bronze, quando é novo, antes de oxidar, ele brilha muito, né? Então não era para prestar atenção no brilho, era só para mirar. Nós, quando nós estamos afastados de Deus, nós paramos de prestar atenção nos detalhes, na riqueza de detalhes que Deus tem tratado a todos nós. Mas o importante é que mesmo que nós não estejamos prestando muita atenção nisso, conseguindo enxergar muito bem isso, que nós nos voltemos para a serpente, no caso ali o povo voltasse para a serpente, que significava, é um simbolismo de Cristo, né? Colocar a serpente ali sobre a haste, simboliza voltar-se e olhar para cima, da onde vem a nossa salvação. O livro de Salmo fala: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Então, quando nós voltamos os nossos olhos para cima, nós estamos reconhecendo. Mirar é como a representação de que nós estamos arrependidos. Reconhecer que erramos. Porque se o texto diz aqui que aquele que olhava era sarado, então quer dizer que alguns que foram picados não olharam. Então quer dizer que se eu estou no erro, eu tenho a oportunidade da mudança, da salvação, e não me volto para Cristo, não olho para Cristo, então a salvação que me foi oferecida, a ferramenta de salvação oferecida, não vai fazer efeito. Em 1870, o grande pregador Charles Spurgeon, ele escreveu um sermão sobre este texto, né? E que, se você pegar para ler, irmão, é atual demais, é muito atual. É um sermão que tem já 150 anos e continua atual. Eu fiz algumas anotações que eu gostaria de compartilhar. Começa falando sobre a pessoa está em perigo mortal. Nós estamos passando por esse perigo. E
todo tempo tem um perigo diferente. Agora é o coronavírus, né? O Covid-19. Mas sempre tem o perigo de zombar de Deus, o perigo de abandonar o relacionamento, o perigo de abandonar o marido ou a esposa, de deixar de olhar para ele com o mesmo carinho que olhava no começo, de olhar para ela com o mesmo carinho que olhava no começo, de se negar ao esposo ou se negar à esposa e deixar ele com brecha para cometer pecado, porque falta o consolo, o carinho em casa. Pode ser que deseje buscar fora o afastamento dos filhos, o afastamento dos familiares, não digo de ter o tempo todo dentro de casa, mas de ter ele próximo, como amigo, com o carinho, demonstração de carinho, e o cuidado, o desejo de pregar para que haja salvação para as famílias. Precisamos continuar amando e intercedendo. Então nós estamos em perigo todo o tempo, em todo o tempo. Perigo porque saímos para trabalhar e pedimos para Deus dar livramento para que consigamos voltar em paz e tranquilidade. Estamos o tempo todo em perigo. O projeto de Deus é para que aquele que fosse picado, né? E todos nós estamos sendo picados de alguma forma, em alguma área, em algum momento da vida. E precisamos estar voltando os nossos olhos, olhando para Cristo e pedindo para Ele que Ele nos salve, o remédio provido para esta pessoa, para cada pessoa. Qual foi o remédio que Deus preparou, proveu? Foi que Moisés fizesse a representação de uma serpente e colocasse então sobre a haste, para que as pessoas, aonde estivesse, olhasse então para aquela haste e pudesse lembrar do porquê foram pecadas, qual a razão daquilo ali e da solução provida por Deus, da salvação provida por Deus. Precisamos olhar para cima, é de lá que vem o nosso socorro. A nossa salvação vem do Senhor, a nossa salvação vem através de Cristo, Ele é o caminho. Enquanto ali o povo estava caminhando no deserto e no caminho deles havia serpentes, porque eles tinham zombado e falado que aquilo que Deus tinha preparado era vil, nós a mesma coisa. Fevereiro agora, mês passado, tinha quantos milhares de pessoas no sambódromo achando engraçado aquilo que é apresentado, um Jesus efeminado, zombando da santidade do nosso Deus, do nosso Jesus. Estava lá o povo, e o povo rindo, se alegrando, batendo palma. Né? Que tipo de pessoas nós somos, que tipo de gente nós somos. Eu nem quero entrar na situação de que algumas igrejas estão falando que estão indo pregar, mas aonde estou indo compartilhar a minha vida com pessoas desse jeito? É difícil, né? Eu não consigo entender. A aplicação do remédio, irmão, é pessoal. Nesse tempo que nós estamos passando, em que desde o primeiro momento eu pedi que os irmãos se preocupassem em fazer os cultos nos lares, tem pessoas que não sabem fazer o culto no lar porque não sabem oferecer um culto a Deus. Não na sua totalidade, mas eu vou falar aqui que alguns estavam vivendo da oração de outros. É o tempo todo pedindo que outros orem, que outros intercedam, que outros busquem. E chegou uma hora que a igreja, o culto não pode acontecer, nossa igreja está aberta. Hoje, quarta-feira, estaremos lá dando plantão das 7 às 9. Para quem precisar de uma palavra pastoral, de um aconselhamento, quem quiser chegar lá e fazer a sua oração, apresentar a Deus. Mas eu, como pessoa, como crente, eu preciso olhar para a haste, eu preciso olhar para cima, eu preciso olhar para a cruz de Cristo
para alcançar a salvação. Ninguém poderia fazer. Era quem fosse picado, este alguém precisava olhar, né? Então a aplicação do remédio é pessoal. É pessoal. Não tem como outra pessoa fazer a aplicação do remédio. Não tem como outra pessoa fazer. Quarto lugar, a cura. Não importava a distância que a pessoa estava e não importava o tempo que a pessoa havia sido picada. Não importava, nem a distância e nem o tempo. Não importa se você é jovem, se você é criança, se você é maduro, se você é da melhor idade, se você é avô, bisavô, não importa o tempo ou a distância, se você saiu, se afastou do Senhor, está aí a oportunidade de voltar os seus olhos e aceitar a Cristo novamente como Salvador, olhar para Ele e aceitá-lo, entender que assim como a serpente foi levantada lá no deserto, está no livro de João, capítulo de número 3, o verso 14, o verso 15, que nós falamos na celebração da Santa Ceia, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O verso 16 diz, e porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho amado e unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é a continuação. Quem não sabe onde estava esse texto, está aí. O endereço é esse. Nós precisamos olhar, nós precisamos estar atento à cruz de Cristo, nós precisamos estar atento àquilo que Deus está preparando como remédio para nós e entender que Ele é o único caminho, não tinha outra serpente, havia uma serpente sob uma haste. Não tem outro remédio, não tem outro caminho, não tem outro Salvador. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E nós precisamos estar com os nossos olhos voltados para Cristo. Os nossos olhos voltados para Ele, para alcançar salvação. Então não importa a distância que você está, se você se afastou. Não importa o tempo que você se afastou, ou se você nunca teve um contato com Cristo e essa é uma oportunidade de se voltar para Ele. Não ache que aquilo que Deus preparou é vil, é simples, é simplório. Não menospreze aquilo que Deus tem te dado, aquilo que Deus preparou para você em tempos difíceis. Em tempos difíceis são despontadas grandes culinárias. Nós vemos que durante a Primeira Guerra e a Segunda Guerra, onde havia escassez de alimento, foi quando foi desenvolvida a grande culinária da parte europeia, da França, da Itália. E da mesma forma hoje, com inteligência, use aquilo que você tem na sua casa, aquilo que Deus preparou para você se alimentar. Valorize aquilo que Deus tem te dado, tem preparado para você, para a sua família. Valorize o tempo que você tem para servir a Deus. Dentro de pouco tempo, vamos voltar para os nossos cultos e junto com a nossa irmandade, vamos estar podendo adorar a Deus e servir a Deus. Valorize. Não menospreze, não ache que eu não pude ir no culto hoje, eu vou amanhã. Pode ser que não tenha amanhã, pode ser que não tenha outra oportunidade. Valorize aquilo que Deus tem te dado. Valorize aquilo que Deus preparou para você. Amém, meu amado? Um forte abraço, um beijo no teu coração. Meu desejo é que esta mensagem te encontre com saúde, a sua família bem, e que todos possam estar adorando a Deus e servindo a Deus com o coração inteiro. Mais um pouquinho de tempo e nós vamos estar juntos, fazendo uma grande festa. O meu desejo é que quando nós pudermos voltar a nos reunir na igreja, nós façamos uma grande festa, adorando e agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde em todo o tempo.